Olá pessoal, Edu aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto que é certamente uma das coisas que menos a gente gosta de estar tocando, mas obviamente importante, né, diante do que a gente está vivendo no mundo de hoje. A gente vai falar dos conflitos, né, os principais conflitos que afligem hoje a humanidade e como essas coisas mexem com a vida de todo mundo, influenciam de forma direta ou indireta, né? Eu acho que o conflito que está mais exposto pela mídia é a guerra da Ucrânia e Rússia, né? Um conflito que já se estende basicamente desde 2022, mas que ele tem um histórico muito grande, já que esses laços entre os países eles foram sendo rompidos aos poucos, desde que eles eram países únicos, né? Tinham laços históricos, culturais e religiosos muito grandes, mas depois que eles já se separaram do antigo Império Russo e posteriormente da União Soviética, né, a partir da independência da Ucrânia em 91, houveram muitas tensões. Essas tensões elas foram intensificadas, né? Houve uma situação lá em 2004 que ficou conhecida como a Revolução Laranja e também um outro movimento muito grande que eram pessoas da própria Ucrânia querendo se juntar mais e culturalmente se associar mais ao Ocidente. Isso foi lá em 2014. Em 2014, né, a própria Rússia ela anexou militarmente o território da Crimeia. E isso aumentou um pouco esse conflito, até porque a Rússia também terminou, anos depois, apoiando grupos separatistas, né, também na região de Donbass, e isso foi o cenário que trouxe a guerra em 2022. Apesar desses conflitos, né, tem muita gente na Ucrânia que se identifica como russo, algumas pessoas na Rússia que se identificam mais ligados à cultura ucraniana, e eles têm muitas coisas em comuns, assim, muitas coisas em comum. Durante o regime soviético, vamos dizer assim, essas coisas elas eram mais reprimidas porque havia o interesse de que a cultura ela fosse basicamente única, né? Atualmente, como é que esse negócio está? A Ucrânia vem recebendo apoio do Ocidente, a Rússia não vem recebendo nenhum apoio grande dos seus aliados, a não ser recentemente as notícias de que haviam membros do exército da Coreia do Norte que tinham se juntado, né, às frentes de batalha, mas basicamente a Ucrânia vem sendo armada por países da OTAN, e a Rússia tem essa preocupação, né? Esse conflito ele pode escalar muito se a Ucrânia, que reivindica isso, seja aceita pela OTAN, porque aí um membro da OTAN sendo atacado, todos se sentem atacados e no direito de reagir. Mas é uma coisa que já vem, de certa forma, acontecendo, porque equipamentos, máquinas, armas e tudo mais têm sido disponibilizados para o exército ucraniano por países membros da OTAN. Então a gente tem que saber como é que isso daí pode reduzir ou esfriar. A espera é que países um pouco mais neutros dentro do conflito, não sei, Turquia, Índia, eles possam interceder de forma que esses países eles cheguem a um acordo de como é que essas culturas elas podem coexistir e não ter que se eliminar. O outro conflito, né, muito falado hoje em dia é o conflito entre Israel e o Hamas. Muita gente fala, né, que o conflito é entre Israel e a Palestina, ou entre Israel e pessoas árabes, ou muçulmanas, ou islâmicas, ou enfim. A gente vai destrinchar depois isso com um pouco mais de calma num outro vídeo, mas o conflito na prática é entre Israel e o Hamas, né? A gente viu que no final de 2023, o grupo Hamas, que é um grupo conhecido de certa forma por ações militares não muito, vamos dizer assim, ortodoxas, ele atacou, né, uma região de Israel, vitimando de uma forma ou de outra, né, ou eliminando cidadãos comuns, ou sequestrando essas pessoas. Isso foi um número de mais de 1.000 pessoas. Então, Israel, a partir dali, se sentiu absolutamente violado e partiu para uma contraofensiva. E nessa contraofensiva, ele basicamente comprometeu, né, assim, toda a região, gerou uma instabilidade enorme, principalmente na faixa de Gaza, que era a região conhecida
por ter mais a presença do grupo Hamas, e isso basicamente traz um prejuízo humano extraordinário, né? Não importa para que lados, eu acho que nesse conflito o buscar quem tem razão, ele é a coisa mais difícil, principalmente para nós que não somos de lá, que não temos as referências históricas para poder estar dando uma opinião, mas o mais importante é a gente buscar a forma de ser solidário a essas populações e torcer para que essa guerra se resolva o mais rápido possível. A gente também tem outras crises que não são tão faladas, né, como por exemplo a crise no Sudão, né? O Sudão ele vive em guerra civil desde 2011, vamos falar assim, e como tudo nessa região, que já é uma região muito pobre, os danos à população são muito grandes, né? Atualmente tem um conflito que está estabelecido lá basicamente desde 2023, que exército e forças paramilitares estão lutando, né, para ver quem fica com o controle do país. Então, assim, o Sudão é um país que tinha tudo para ter uma coisa de turismo muito forte, porque ele tem referências culturais enormes. O Sudão é um país que tem pirâmides tão interessantes para ser visitadas como as do Egito, mas infelizmente essa instabilidade deixa apenas aquela coisa da crise humanitária, da fome, da falta de condições de vida, e o que se precisa ali é um pouco de ajuda internacional e a busca de uma solução o mais rápido possível, porque a população está sofrendo demais. Assim como o Sudão, né, outros países que se falam muito pouco, assim também, Mianmar, que também teve um golpe militar em 21 e vive essa guerra civil desde então. Então, tem grupos étnicos que ficam buscando o poder e ficam tentando lutar contra uma junta militar que está, hoje em dia, também buscando prevalência. Então, é uma situação terrível, né? Muitas perdas e precisa de uma solução. Também há um conflito muito sério entre Armênia e Azerbaijão, né? Isso daí já vinha um conflito muito grande, né? Já desde o final da União Soviética haviam tensões basicamente de grupos étnicos diferentes, e em 2023 o Azerbaijão ganhou esse conflito, essa confusão contra os armênios, e aí obviamente que a crise humana ela se estende muito mais, muita gente sendo deslocada de suas casas, de suas regiões, e isso é terrível, né? Recentemente a gente viu duas notícias muito preocupantes, né? Ou seja, na Coreia do Sul o atual governante ele tentou implantar uma lei marcial, mas não sei, por sorte ou por alguma disposição, os militares permitiram que o parlamento se reunisse, o parlamento resolveu e decidiu que aquilo não era legal, e hoje em dia há um clima de instabilidade, não se percebia a Coreia do Sul como um país instável, né, até então, e agora se percebeu, né, vendo que há sim a necessidade de uma união nacional, até porque a Coreia do Sul ela vive em guerra contra a Coreia do Norte, nunca foi declarada paz. Eles vivem numa situação de armistício, de alguma coisa assim, mas sempre num clima tenso, né, com o vizinho, o irmão do norte, e que precisa ser resolvido em algum momento, né? Um outro país que está numa situação muito semelhante, muito complicada, é a Síria, né? A Síria, desde lá de 2011, né, houveram protestos, né, que foram iniciados num movimento conhecido como Primavera Árabe, e o regime do Bashar al-Assad, ele já não era muito popular, porque alguns consideram tirania ou alguma coisa assim. Ele já vinha, né, sofrendo uma série de tensões e de desgastes, e dessa vez, aparentemente, ele foi tirado. Nem sempre, né, o tirano ou o ditador que é tirado é substituído por alguém muito melhor. Então a Síria ela ainda vai passar por um tempo de reestabilização. A gente viu que milhões de refugiados tiveram que sair do país. A gente já vê um movimento, hoje eu vi a notícia de que tem muitos desses refugiados que estão voltando para o país, talvez até para assumir sua função e o seu momento de tentar resgatar o país, né, e evitar que ele caia nas mãos de uma nova tirania. Então, o papo de hoje era um pouco disso, mas trazendo para vocês que todo mundo está ciente do que está acontecendo, né? Antigamente a gente tinha uma imprensa mainstream que ela se limitava a nos trazer os fatos,
havia uma cobertura dos fatos e a gente fazia o nosso próprio julgamento. Hoje em dia, essa imprensa está completamente descredibilizada por uma razão simples, porque ela passou a ser uma imprensa de opinião. Então, não importa qual desses conflitos, não importa o lugar, não importa o tema. A imprensa, normalmente, mainstream, ela tem uma opinião. Então, ela não dá os dois lados, ela só dá um lado da notícia, ela não dá a percepção do outro lado, e ela ainda traz chamados especialistas ou pessoas para corroborar, para reforçar a opinião ou a visão dessa imprensa mainstream. Então, hoje em dia, o que as pessoas fazem, como eu faço, vocês fazem aí, é ir buscar as chamadas fontes primárias, né? A fonte primária é aquele cara que normalmente ele tem um canal menor, mas ele está no local, ele está vendo o que está acontecendo, ele é parte daquela comunidade, ele sofreu na pele as consequências daquilo que está acontecendo ali, historicamente, naquele momento. Então, isso é o que a gente tem que reforçar, é por isso que eu estou aqui nesse canal e é por isso que eu preciso muito da opinião de vocês, né? Diante desses conflitos, o que é que vocês têm visto, qual é o lado não mainstream que não é divulgado, o que é que se precisa absorver para aprender a viver. E novamente aqui vem a minha reflexão sobre viver com as diferenças, né? A gente se acostumou muito a buscar os vieses de confirmação, porque ser aceito, ser benquisto, se tornou uma coisa muito mais importante do que eventualmente estar falando a verdade. E a verdade, ela não é uma coisa absoluta, né? Ela é uma coisa que, para a minha realidade, ela se estabelece e, eventualmente, para a realidade de uma pessoa com um outro background, ele não consegue se estabelecer essa verdade. Então, o mais importante a gente discutir é ver dentro daquilo o que eu posso ceder e o que eu não posso ceder, mas é estar participando do debate, né? Se todo mundo tiver um canal como esse para uma reflexão, para um papo e para tudo mais, a gente vai ter um reforço de fontes primárias enormes, porque hoje eu estou aqui, aonde eu moro, aonde eu vivo, com a realidade que eu tenho, e eventualmente acontece um fato aqui na minha porta, na frente da minha casa. E aí eu terei condições de relatar, trazendo fatos históricos que levaram aquilo, quais as razões, por que aquelas pessoas se envolveram, como aquele conflito aconteceu ou como aquele fato aconteceu. Então, é essa a minha intenção. E se você gostou desse papo, dá o joinha, se inscreve no canal, manda para alguém que você gosta e dá a tua opinião. A participação é tudo que eu quero aqui. Ok? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.